Oi, pessoal, eu sou o Brian e hoje nós vamos falar sobre o saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Eu utilizei como base um artigo que tem esse mesmo nome, né, História do Saneamento da Cidade do Rio de Janeiro, que é do Guilherme Neto e do Ayrton Barros. Eu queria começar falando dos indígenas e as formas que eles tinham de organizar toda essa questão. Eles armazenavam água em jarros e bacias feita com barro e, e a questão dos dejetos, eles delimitavam uma área. Eles utilizavam uma área que não fosse muito longe da aldeia, mas que também não fosse tão perto assim. Pela questão do cheiro, da contaminação do solo, né? Eles plantavam ali, então era uma área que eles delimitavam para não bater com a área que eles estavam plantando, para não ter nenhum tipo de contaminação. Em 1565, logo após a fundação da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá ele consegue abrir um poço artesiano na Praia Vermelha, que é onde tem os primeiros aldeamentos. Nesse período, os esgotos eram despejados nas ruas, porque não havia nenhum tipo de banheiro, nem nada avançado. Para a gente ter uma ideia, a gente pode até pegar uma cena de Game of Thrones, em um dos episódios, mostra o pessoal na cidade jogando os dejetos dele ali mesmo pela janela, né, e caindo nas ruas. Então, vocês podem imaginar toda essa cena aqui no Rio de Janeiro nesse período, né, 1500, 1600, anos nesse período, eles jogavam pela janela e as ruas ficavam com um cheiro horrível, o chão sempre lamacento. Ainda tinha uma questão que esse aldeamento era mais baixo do que o nível do mar, então sempre estava enchendo, sempre estava alagando, e criava, além de criar um aspecto horrível, era muito mais propenso a doenças, infecções, principalmente também, né, o mau cheiro. Após a expulsão francesa, o assentamento acaba mudando para o Morro do Castelo. A primeira obra que a gente tem notícias de que aconteceu com essa questão do saneamento foi em 1641 e ela tinha o objetivo de afastar o mau cheiro na lavagem de couros. Então foi criada uma vala, uma grande vala, levando essas águas que eram usadas na lavagem até a região que hoje é conhecida como Praça 15. Então eles conseguiram canalizar, fazendo essa vala, toda essa água suja. Em 1808, com a chegada da família real no Brasil, no Rio de Janeiro, a população cresce muito rapidamente. Inclusive, esse é um assunto que foi tratado no texto que o Caio colocou. O texto já está disponível, inclusive, você pode procurar aí na página. É um texto muito interessante que fala sobre a chegada da família real aqui no Rio de Janeiro e as transformações que a cidade teve. E então a população cresce muito. Com a população crescendo, você tem grandes transformações urbanas, muitas casas, muitos prédios sendo construídos, mas a questão de saneamento e esgoto, principalmente, não acompanhou esse crescimento populacional. Nesse período, enquanto um pouco antes até, enquanto o Brasil ainda era uma colônia, e até mesmo depois que se transformou em um império, as instalações sanitárias nesse período ficavam nos fundos das casas. As pessoas jogavam os seus dejetos, toda a sujeira, num barril, num tonel. Quando esse tonel enchia, alguém precisava levar todos esses dejetos e despejar em algum lugar. Quem levava, para quem sobrava esse serviço, eram os escravos. Esses escravos eram chamados de tigres. Por quê? Porque conforme eles iam levando os tonéis, sempre vazava alguma coisa e isso ia escorrendo pelo corpo deles. E as reações químicas dos dejetos acabavam criando, conforme ia escorrendo, iam fazendo listras, né? E acabava manchando a pele dos escravos. Então, esses escravos eram conhecidos como tigres. Além do cheiro não ser nada agradável, né? Então, eles geralmente levavam à noite, porque a rua era menos movimentada, então esses escravos levavam sempre à noite e mesmo assim, né, a população sempre andava fugindo deles pelo mau cheiro, né? Então esses escravos, eles costumavam despejar nas praias, em rios, ao longo do tempo foram criados alguns corredores de madeira que iam para sair um pouco da praia e ir um pouco mais a fundo no mar, para que os escravos jogassem os dejetos um pouco mais à frente, para que a praia não ficasse tão suja.
Claro que os escravos não obedeciam isso, eles continuavam jogando nas praias. Então, o governo acabou criando, com a parceria, né, uma empresa privada, acabaram criando uma empresa que recolhia esses dejetos. Então, eles ofertavam um barril e quando o barril estava cheio, tinha um cocheiro que passava na casa da pessoa. Obviamente, quem carregava era o escravo, né? E o escravo ia lá e fazia a troca do barril e a empresa levava esse barril cheio. Só que esse era um serviço muito caro e não deu muito certo. Ele durou alguns anos só e a empresa acaba falindo e esse serviço vai por água abaixo. Esses dejetos e até águas sujas, né, água do banho, água de lavagem, elas eram despejadas até nas valas que acabaram sendo criadas ao longo do tempo e o governo acabou por criar uma multa. Se algum escravo fosse pego depositando esses dejetos e essas águas nas valas, ela era multada. No caso, se fosse escravo, o senhor era multado e foi uma forma que o governo encontrou para tentar diminuir o mau cheiro, porque eles jogavam lá e ficava um mau cheiro muito forte, então foi uma das formas que o governo encontrou. Durante o período regencial e o início do segundo reinado, entre 1830 a 1850, nós temos várias epidemias que foram letais, principalmente no Rio de Janeiro. A gente conhece bastante a febre amarela, que ela teve 4.160 mortos em 1849. E isso era reflexo da falta de saneamento da cidade naquele período. Era uma cidade que era muito suja e isso refletia nas doenças mesmo. E por isso, na metade do século XIX, já houveram os primeiros estudos, as primeiras pesquisas para criar uma rede única capaz de escoar o esgoto da cidade completamente. Mas ela acaba não saindo do papel nesse primeiro momento. Já em 1856, o Império ordena a construção da primeira, né, rede de esgoto da cidade. Eles fizeram um teste num presídio que ficava na rua Frei Caneca e a empresa acabou construindo essa rede de esgoto ali no presídio de uma forma satisfatória para o Império e eles acabaram dando a concessão por 90 anos a essa empresa e naquele momento o Brasil então se torna a segunda capital do mundo a implantar um sistema de esgoto. Já na parte final do Império, em 1870, 80, a gente tem várias obras de saneamento acontecendo no Rio de Janeiro, mas nesse primeiro momento só a Zona Sul foi beneficiada com essas obras. Então a gente já tem ali a elite recebendo já o que seria a primeira fase ali do saneamento da cidade e deixando os pobres de lado. Na década de 90, né, quando a República é proclamada, nós temos a separação entre rede de esgoto e água pluvial, a chuva, né? Porque como era um sistema único, quando chovia bastante, a água não escoava o suficiente, sempre transbordava e misturava tanto a água de chuva com os dejetos, era horrível, então eles acabaram separando esses serviços. Nós temos então na década de 1930 a criação da IAE, Inspetoria de Águas e Esgotos, que recebeu investimento público e modernizou os esgotos da Zona Sul e também implantou os esgotos no subúrbio, mas não pela questão do povo, e sim pela questão das empresas, das grandes indústrias que estavam sendo criadas ali na região do subúrbio e elas pediam, né, e precisavam dessa questão de saneamento, de esgoto, de água principalmente, para as indústrias, né? Então o governo acaba priorizando também essa questão e até leva esse saneamento para o subúrbio, mas não pelo povo, sim pelas indústrias. Durante a ditadura, a gente teve alguns investimentos conseguidos via empréstimos no exterior. E a gente tem também a criação do FGTS, que tiveram seus recursos destinados ao Banco Nacional de Habitação, que era um órgão responsável por cuidar da questão do saneamento naquele período. Esse órgão recebendo esse valor, que era um montante muito grande, porque eles estavam acostumados a receber. Eles tiveram vários projetos, mas acabou que esses projetos não deram certo e a população continuou, muito pouco da população, com saneamento. Em 1971, é criado o Planasa, que ele acaba priorizando a distribuição de água em detrimento do esgoto. Então eles priorizaram bastante a distribuição de água, e aí boa parte da população já podia receber a água, mas o esgoto eles deixaram para lá e a maioria da população ainda não tinha seu esgoto na sua casa. Em 1975 é criada a SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos,
absorvendo a ESAG e SEDAG, que eram duas empresas que eram separadas, uma que cuidava da distribuição de água e a outra da distribuição, né, da questão do saneamento, da implantação de esgoto na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Então a SEDAI, ela unifica esses serviços e se torna, desde 1975 até os dias atuais, né, a empresa que cuida de tudo isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida vocês podem mandar por direct ou colocar aí nos comentários que nós vamos responder todo mundo. Valeu e até a próxima.